Quem vive em São Paulo já deve ter notado, né, que o movimento nos escritórios voltou a crescer, o modelo híbrido, né, cada vez mais consolidando, mas ao mesmo tempo também a volta dos colaboradores aos escritórios, e isso já começa a aparecer nos números do mercado, com o segmento de lajes corporativas, dando sinais de recuperação, né. E para atender o que esses dados revelam sobre o momento do setor e o que a gente pode esperar pela frente, o Fernando nos trouxe aqui um panorama riquíssimo, completo do mercado de escritórios do terceiro trimestre de 2025. Então, informações fresquinhas aqui para a nossa audiência, e ele irá apresentar agora para nós, né, como que está o desempenho desse mercado, e aí na sequência a gente vai discutindo aqui os principais pontos. Fica à vontade, Fernando. Combinado, combinado. Agradeço a oportunidade. Bom, então hoje nós vamos navegar aqui pelos dados do mercado de escritórios. Vamos focar em São Paulo, que é onde a cidade que é a maior concentração de ativos desse tipo. E para a gente dar um panorama geral dos números da cidade, nós estamos trazendo aqui um comparativo entre edifícios corporates e offices que estão no município de São Paulo, sendo edifícios corporates os edifícios de lajes corporativas e offices os edifícios de saletas. Então esse mercado se divide entre 1.600 edifícios corporates aproximadamente e 1.200 edifícios offices. Então são mais de 18 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo, os números estão por aí. Um dado relevante que a gente queria mostrar é o seguinte: como que o mercado corporativo, onde estão praticamente todos os fundos imobiliários, você não vê um fundo imobiliário hoje com exposição a edifícios de saletas comerciais de 30, 40, 50 metros, todos eles estão concentrados no mercado corporativo. Então a gente vê que existe uma divisão entre classes, classes A, B e C, ou seja, edifícios classe A são os edifícios de melhor padrão, B os edifícios mais médios, seus edifícios um pouco mais antigos, com menores tecnologias embarcadas, mas todos eles a gente vê uma taxa de vacância controlada. Hoje o setor corporativo tem uma vacância na casa de 16,5, né, aqui na terceira linha. O setor de edifícios classe A está com uma vacância em 15,8, a gente vai explorar esse número. E o número importante da gente olhar é a absorção líquida. O que, que é isso? É quanto que o mercado cresceu ou reduziu em ocupação comparado com o trimestre passado. Então, quando a gente olha esses 64 mil metros que o mercado cresceu em ocupação, que registra a absorção líquida, a gente vê que 55 mil foram no mercado classe A, 3 mil no B e 6 mil no C. Esse é um primeiro indicativo importante, por quê? Porque lá em 2018, quando a gente via um número de absorção líquida grande no A e a vacância caindo no A, era porque estavam acontecendo as devoluções no B e no C. Foi aquele movimento flight to quality que a gente viu. Ou seja, as empresas saíam de prédios mais antigos e iam para os prédios mais novos. Hoje esse número é muito importante, por quê? Porque todo o mercado A, B e C está crescendo em ocupação. Obviamente o mercado classe A em maior volume. Isso fez com que a taxa de vacância no universo classe A agora atingisse o patamar de 15,8%. Então, todo mundo já ouviu dizer que o mercado imobiliário é cíclico, e de fato ele o é. Esse gráfico, essa montanha-russa, mostra muito bem como que o mercado performou aqui nos últimos 20 anos. Então, lá no comecinho do gráfico, a gente está mostrando 2005, quando a gente tinha uma taxa de vacância ali entre 10% e 12%. Esse mercado em 2011 chegou aqui a patamares de 2, 3%. Foi quando a revista Times mostrava o Cristo Redentor decolando, né? E aí a gente teve aqui uma tempestade perfeita, né? Que o mercado costuma dizer uma perfect storm, ou seja, quando lá em 2009 o mercado via que a vacância estava de 5% para baixo, a decisão dos desenvolvedores, e a mais correta possível, era: vamos entregar, começar a construir novos empreendimentos. Só que essa entrega aconteceu lá em 2012 e 2013, quando economicamente o Brasil não estava bem. Então a taxa de vacância subiu para esses patamares de até 25% lá em 2016 para 2017. Nesse momento, o que aconteceu? Pô, a gente teve um final de um governo, uma troca de governo no país, e esse movimento flight to quality, ou seja, o preço de locação no edifício classe A estava muito em conta. Muitas empresas começaram a migrar para esses edifícios, deixando seus prédios mais antigos, e a taxa de vacância no classe A começou a cair rapidamente até o começo de 2020. Ou seja, se não fosse a pandemia, muito provavelmente o gráfico teria feito essa montanha russa e a gente estaria num momento de baixa.
A pandemia levou essa vacância novamente para patamares de 20, 25%, só que vamos olhar agora os últimos anos. Olha a tendência de queda. Então, me digam vocês que estão acompanhando esse nosso vídeo, para onde vocês acham que o mercado de escritórios em São Paulo está caminhando para os próximos anos? Pois é, a nossa expectativa é um mercado em queda de vacância, e se a vacância cai, os preços sobem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse é um número que mostra o volume de empreendimentos que são entregues todos os trimestres. Então essa barrinha azul registra o volume de metros quadrados que chegam no mercado trimestre após trimestre. Então vocês veem que lá em 2011, 12, 13, quando a gente passou por aquele momento difícil, não era só uma questão econômica, era um volume de entregas muito acima da média. Então agora a gente vem para um patamar de entregas um pouco menor. E esse é um gráfico de absorção líquida. Então, veja-se, majoritariamente na cidade de São Paulo, você tem muito mais crescimento de metros quadrados ocupados do que redução. Existem pequenos trimestres que foram exceções, mas que no trimestre seguinte esse número já compensava. Agora a gente teve ali um volume de líquida negativa no período da pandemia, aquelas barras vermelhas para baixo. Só que passado esse período, a gente teve uma negativa, que foi uma devolução da meta aqui na região da Nova Faria Lima, teve um impacto importante. Mas olha só os últimos trimestres, o volume de absorção líquida. Então o mercado respondeu muito rápido e com volume muito grande. Se a gente pegar as últimas barras, tirando esse último trimestre que a gente teve um trimestre na média, 55 mil de líquida é um trimestre na média. Quando a gente compara ali com os trimestres anteriores, a gente tem um volume muito grande de absorção, ou seja, muitas empresas voltando a ocupar escritórios. Esse é o volume total de metros quadrados que foram transacionados no período, né? Então a gente vê um volume também grande de absorção bruta. Esse aqui é um outro dado relevante, que é o quanto se constrói na cidade. Então hoje a gente está num patamar, num platô estável. Se a gente olhar lá 2005, que é o começo do gráfico, trazer aqui para 2025, a gente está basicamente nesse mesmo platô de 500 mil metros quadrados em construção simultaneamente. Pode parecer um número baixo, na verdade é que o período do meio do gráfico ali, 2007, 8, 9, 10, 11, é um período com volume em construção muito maior do que existe hoje. Esse aqui é um dado, Max, que você até comentou na tua introdução, que é que o mercado de escritórios em São Paulo ele já superou os números pré-pandêmicos. Então, olha só, esse gráfico que a gente está olhando é a evolução de metros quadrados ocupados na cidade de São Paulo. Então, lá na primeira alta que nós tivemos ali, a gente acabou não trazendo a barra com os anos, mas ali a gente estava em 2020. O mercado chegou a 9,7 milhões de metros quadrados ocupados. E aí, por conta das devoluções que aconteceram na pandemia, lá em 2021, o mercado chegou num número de 9,1 milhão de metros quadrados, ou seja, a gente saiu de 9,7 para 9,1, tivemos aqui 600 mil metros quadrados de ocupação que a cidade de São Paulo perdeu. Só que a partir daí a gente retomou uma crescente de ocupação e com esse esticão dos últimos trimestres, olha só, a gente já superou o número de 9,7 e hoje estamos com 10,3 milhões de metros quadrados ocupados. O número mágico, a frase mágica é: hoje na cidade de São Paulo nós estamos com um recorde de metros quadrados ocupados na série dos últimos 20 anos, né? Já recuperando também tudo que foi devolvido durante a pandemia. E aí agora é uma hora da gente olhar assim, bom, a cidade de São Paulo como um todo eu já entendi que está muito bem. Tem alguma região que está melhor, alguma região que está pior? Então vamos olhar alguns números agora por regiões. Quando a gente olha essa atividade construtiva, veja que dos 500 mil metros quadrados em construção, aproximadamente, a gente tem uma concentração muito grande em 3 regiões. Na Chucre Zaidan, na Nova Faria Lima e na Chácara Santo Antônio. Na Chucre Zaidan nós temos essa concentração em basicamente 2 empreendimentos. Um é o Stair Towers, que só com a torre A e B ele soma quase 90 mil metros quadrados. Então, dos 105 você tem 90 mil em um ativo apenas. Eu vou pular Nova Faria Lima. Na Chácara Santo Antônio, dos 111 mil metros quadrados, nós temos 100 mil metros quadrados em um único empreendimento, numa única torre,
que é o Alto das Nações, é um empreendimento que vai ter mais de 40 andares de escritórios, é um empreendimento icônico para a cidade, só ele tem 100 mil metros quadrados de ABL, então é um empreendimento grande, tem uma concentração aqui. Já a Nova Faria Lima, você pode estar pensando, onde é que existem 108 mil metros quadrados em construção na Faria Lima? E eu te respondo que essa construção ela está dividida entre diversos empreendimentos pequenos, que se tiver oportunidade a gente fala sobre eles daqui a pouco. Então, quando a gente faz essa quebra por regiões, vamos olhar de baixo para cima nessa tabela. A gente está comparando os últimos 2 anos. Olha só, a Chácara Santo Antônio tinha 53% de vacância há 2 anos atrás em edifícios classe A. E ela reduziu hoje para 33,5%. A vacância ainda é alta? Ainda é alta, mas a gente vê uma redução forte. Olha Chucre Zaidan, que é uma outra região que tem hoje uma exposição grande para os fundos imobiliários. Há 2 anos atrás ela tinha 32% de vacância e hoje ela reduziu essa vacância quase que pela metade, em 17,5%. A Berrini saiu de 22 para 12, a Paulista saiu de 20 para 10, a Vila Olímpia de 17,5 para 13,5, Pinheiros de 17 para 13,5. E o que acontece com a Faria Lima? A Faria Lima saiu de 6,5% para 9,5%. Curiosamente, foi a única região que aumentou a taxa de vacância nos últimos 2 anos. O que isso quer dizer? Olhando esse slide, talvez agora a gente comece a entender um pouco quando a gente pensa em preço. Olhando novamente lá de baixo para cima, a Chácara Santo Antônio tem hoje uma média de preços pedidos para edifícios de padrão classe A de R$ 85,00 o metro quadrado. Já a Faria Lima hoje tem uma média de 265. Esse múltiplo hoje está bem grande, a gente está falando de uma diferença aqui de 3 vezes o valor. Talvez isso ajude a gente a entender o porquê que a Faria Lima talvez tenha passado por um momento mais de alta de vacância do que as demais regiões. A gente vai explorar isso também na nossa conversa. Então fica essa pergunta, a Faria Lima está cara ou as demais regiões que estão baratas, né? Então a gente trouxe esse gráfico que mostra a evolução dos preços de aluguel, de preços pedidos, nos últimos 10 anos. Olha que interessante. Quando a gente, então, a linha azul, a gente está falando só da região da Faria Lima, tá? Até a legenda ali a gente pode corrigir depois, mas a linha azul, a gente está falando só de prédios da região da Faria Lima. E a linha verde, nós estamos trazendo todas as outras regiões primárias, ou seja, a gente está colocando aqui Chácara Santo Antônio, Chucre Zaidan, Berrini, Vila Olímpia, Pinheiros e Paulista. Então, quando a gente tira do mercado classe A a região da Faria Lima e separa das demais regiões primárias, as demais regiões primárias nos últimos 10 anos andaram basicamente de lado. A gente saiu de um preço de 102, 110, passamos ali por um patamar de 90, 80, um 80 alto, 90, hoje estamos voltando para 110. A Faria Lima, que é a linha azul, sempre acompanhou um pouco esse número, mas agora a gente vê o quê? A gente vê um deslocamento de preço, ou seja, hoje a Faria Lima está num múltiplo, na média, de 2,6, chegando em alguns casos o múltiplo ser de 3 vezes, né? A Faria Lima hoje já tem alguns edifícios que praticam valores acima dos R$300 de aluguel. Então a Faria Lima que ficou cara ou as demais regiões que estão baratas? Então, para chegar nessa resposta, a gente precisa trazer a inflação acumulada dos últimos 10 anos. Então a gente tem uma inflação acumulada na casa hoje de 81%, o IPCA do período foi de 81%. Então quando a gente corrige os 150 da Faria Lima de 10 anos atrás e corrige pela inflação, a gente chegaria hoje num valor aproximado de R$270 o metro quadrado. Então os 265 praticados na média, me parece que é um valor justo com aquilo que a inflação repassaria nos últimos 10 anos. Quando a gente olha essa mesma conta para os demais empreendimentos, que a gente tinha uma média de 112, as demais regiões corrigidas pela inflação precisariam estar praticando um valor na casa de R$200 o metro quadrado.
que aí se a gente usa esse múltiplo histórico de 1,5, a Faria Lima estaria ali numa casa de R$ 300, 270, faria muito sentido. Então a resposta macro que a gente pode dar é: não é a Faria Lima que está cara, são as demais regiões que estão numa Black Friday aqui 50% off, né? Então a gente decidiu trazer esses dados para fazer um pano de fundo aqui para nossa conversa, para a gente seguir a partir daqui. Fernando, super rico aqui as informações que você compartilhou conosco. Acho que tem muitos casos aqui específicos para a gente trabalhar, mas vamos começar aqui pelo macro, né? Acho que a grande pergunta do investidor de fundos imobiliários que gosta de fundos do segmento de lajes corporativas é o seguinte, né? A gente pode então esperar que essa taxa de vacância continue a cair daqui para frente, considerando, né, o volume de novos entregues, novos estoques previstos para serem entregues ao longo dos próximos trimestres, ou seja, naquele gráfico da evolução da vacância, né, a gente teve claramente um evento que impactou muito o segmento, Sim. pelos motivos que a gente já conhece, que foi a pandemia, e agora parece que está voltando a uma trajetória que, não fosse esse evento, voltaria, né, continuaria caindo esse nível de vacância. E aí a dúvida é, será que a gente tem algum resquício, né, ainda desse novo formato, né, de trabalho, que não é totalmente, né, remoto, mas de repente o híbrido, que pode afetar, né, um nível, a vacância em um degrau maior do que se esperava hoje, ou não, e enfim, a gente pode esperar ainda, claro, tudo mais constante, né, com as informações disponíveis hoje, Sim. quedas mais substanciais aí na taxa de vacância. Quando a gente faz esse exercício de futurologia, né, olhando um pouquinho para frente, dentro da tua pergunta, vamos considerar então 2 fatores: um modelo de trabalho, atividade construtiva e entrega futura, né. Sobre modelo de trabalho, a minha visão é que, vamos assim, o que está posto já está posto. Em que sentido? As empresas já entenderam o modelo de trabalho que vai funcionar para cada uma, já fizeram as reduções na ocupação que foram necessárias para adequação a esse modelo. Então, acho assim, do que está posto hoje, o mercado só tende a crescer. Uhum. Eu não vejo as empresas hoje fazendo novas devoluções de metragem quadrada fruto de uma adequação ainda de modelos de trabalho. Eu acho que hoje as empresas, muito pelo contrário, pelo que eu vejo, a tendência é de aumento na ocupação dos seus imóveis por atração dos talentos do recurso humano de volta para o trabalho presencial. Uhum. Então, hoje, na grande maioria dos casos, as empresas seguem um modelo de trabalho híbrido. Ainda que algumas já tenham adotado o modelo 100% presencial, de forma macro, as empresas têm um trabalho híbrido, na sua grande maioria 3x2, algumas caminhando para um 4x1, ou seja, 4 dias no escritório, 1 em casa. Só que isso só tende a crescer a ocupação de escritórios, então, de forma natural, o que se espera é redução na taxa de vacância. Então, quando a gente olha aquele gráfico, há uma expectativa forte que para os próximos trimestres a gente tenha contínua queda de vacância. Olhando isoladamente, nós devemos ter alguns picos de alta de vacância, mas como dentes, não como uma nova tendência. Uhum. Quando a gente olha principalmente esses empreendimentos isolados, fatalmente, quando você entrega num único trimestre, o que vai acontecer na Chácara Santo Antônio daqui a alguns trimestres, a entrega de um empreendimento de 100 mil metros quadrados, você vai ter uma alta de vacância. Isso é natural, o mercado não deve absorver isso com velocidade. Até porque nós vimos que algumas entregas recentes da Faria Lima, que é a região com maior liquidez, maior absorção, também não absorveram tão rápido assim. Então há uma expectativa de tendência, continuidade de tendência de queda, com eventos isolados de alta de vacância por conta desse novo estoque que vai vir em algum determinado momento. A gente espera um novo volume de devoluções de empresas de suas áreas ocupadas por conta ainda de adequação no modelo de trabalho? De jeito nenhum. A gente entende que o que havia para ser feito já foi, hoje o mercado está posto, daqui para frente é só crescimento de metros quadrados. Perfeito. Professor Barão. Legal, né? Realmente uma aula, muitas informações, muitos dados que vai nos permitir cada vez mais analisar com profundidade o mercado de escritórios de São Paulo, né? E com isso, né, eu acho que no nosso programa aqui a ideia é que realmente os investidores de fundos imobiliários,
sobretudo de lajes corporativas, consiga mapear melhor e entender melhor a dinâmica de locação, por que que um fundo está com mais ou menos vacância. Eu acho que tudo isso é muito importante. Fernando, eu queria te fazer o seguinte questionamento, né? Uma condição que era bastante habitual no mercado corporativo é a condição daquela ajuda que os proprietários oferecem aos potenciais novos inquilinos, Uhum. né? Que seria um suporte financeiro para que ele pudesse mudar, que no dito popular de mercado é chamado de allowance, né? É uma espécie de uma ajuda mesmo direcionada para que o locatário pudesse adaptar o imóvel da forma que ele queria. Em alguns outros casos, as empresas, elas inclusive se abdicavam desse valor, mas negociavam um desconto, uma carência maior, um desconto proporcional para que elas pudessem fazer os investimentos da forma que elas quisessem, contratando toda a arquitetura, a decoração, tudo da forma que elas gostavam. O que a gente está percebendo, e aí, de novo, agora eu queria entender o que é realidade, o que é uma tendência, enfim, o que a gente está percebendo é um conceito novo que alguns chamam de plug and play, né? É, outros de turnkey, que é basicamente aquele locatário entrar num escritório praticamente, na verdade nem praticamente, literalmente pronto. Ele já muda com tudo funcionando, né? Obviamente tem ali uma negociação, os valores são um pouco acima para justificar esse investimento por parte do proprietário. E só que isso estava nos parecendo uma realidade dos locatários de menor porte, né? Que buscam uma área menor. Mas conversando com o mercado, a gente tem percebido que isso está se tornando uma realidade também para os locatários de maior porte, né, das grandes áreas. Eu queria te ouvir, queria saber o que que é uma realidade, o que que é uma tendência, se isso realmente é só uma fase que depois deve voltar para a situação anterior, ou se é um novo modo realmente de se oferecer locação. Queria que você nos falasse um pouquinho sobre essa pauta. Legal, Baroni. Eu creio que hoje existem duas formas do mercado oferecer e acessar esse tipo de serviço. Uma que já está posta há muitos anos e outra que é esse modelo que vem aparecendo com maior frequência hoje. O modelo que já está posto há muitos anos são as empresas que nós conhecemos como empresas de coworking. Eles não gostam dessa nomenclatura porque, de fato, o serviço que eles oferecem vai muito além de um simples coworking. Eles chamam de escritórios flexíveis, né? Como, por exemplo, o Regus e o WeWork são grandes exemplos disso. Hoje nós vemos muitas empresas que optam por esse tipo de serviço, ou seja, ao invés de eu ter um contrato de locação tradicional, eu faço um contrato de serviço com essas empresas e essas empresas se tornam os tomadores de espaços. A gente acabou de ver uma grande movimentação na região da Chucri-Zaidan, no edifício no EZ Towers, onde a Regus toma um grande espaço de metragem quadrada para operar para uma única empresa. A gente está falando de uma transação, se eu não me engano, de mais de 4.000 metros, é uma transação grande, é uma transação relevante, que a Regus faz o contrato com o proprietário e ela opera um escritório para uma única empresa tomar ali. Então esse é um modelo mais de outsourcing, né, de escritórios. Esse é um modelo já bem conhecido e segue funcionando, que durante muito tempo tinha aquela característica de empresas pequenas, né? Eu pegava uma sala de 2, 3 mesas, 4 estações de trabalho e não era muito bem visto no mercado você estar dentro de um escritório de coworking como se fosse, eu não tenho dinheiro para pagar o meu próprio escritório, né? Hoje é comodidade, hoje é serviço e eles entregam de um modelo que as empresas conseguem ter customização, você se sente de fato no seu próprio ambiente de trabalho. O que o Baroni está apontando muito bem, o que nós temos visto, é que alguns proprietários que têm vacância um pouquinho mais alta, eles têm usado de duas estratégias. Estratégia 1, eu já deixo pelo menos um andar da minha vacância pronto mobiliado, para suprir uma necessidade de uma empresa que quer velocidade de ocupação. Então eu conheço particularmente alguns casos de empreendimentos, como por exemplo na região do Itaim, que o empreendimento foi entregue, um empreendimento de 8 andares, mas 2 deles já estavam 100% prontos, com carpete, mobília, salas de reunião, divisórias, estava literalmente no modelo plug and play. Se a empresa quisesse montar no formato dela, ela tinha os demais andares para fazer uma construção tradicional.
mas se ela quisesse velocidade, ela já tinha esses andares prontos. Então, isso tem sido uma estratégia que os proprietários têm utilizado. Uma outra estratégia é oferecer embutido no valor do aluguel a construção desse escritório. Então, como o Baroni falou, você pode fazer uma transação tradicional, que você vai pagar, por exemplo, R$ 150 um metro quadrado e vai assumir a responsabilidade de construção desse espaço, ou você paga R$ 180, R$ 190 um metro quadrado e já embarca a construção, onde o proprietário assume esse CAPEX, para a empresa vira um OPEX, ali vira um valor operacional ao longo de um contrato de locação, e isso tem se tornado o hábito, a escolha de algumas empresas. Dá para a gente dizer como uma nova tendência no sentido de que a maioria dos casos vão acontecer dessa forma? Eu ainda acho que não, mas já é uma realidade posta. Hoje eu vejo basicamente todos os grandes proprietários com essa carta na manga. Você tem a negociação tradicional, você tem a negociação com a obra embutida que a gente tem parceiros e pode fazer para vocês. E ainda tem um certo nível de customização, o que agrada as empresas que vão ocupar o espaço. E esse segundo formato que você comentou, né, ele tem essa grande vantagem que, na prática, os proprietários financiam, Sim, né, aquela obra que o inquilino gostaria, né, de ter acesso àquele espaço, mas muitas vezes não tem um fluxo de caixa necessário, perfeito. né, para fazer esse investimento já em D0. Né? Então, acho que tem esse lado, e ao mesmo tempo, né, eu vejo que os investidores ficam muito na dúvida, pô, mas então o proprietário ele está fazendo uma caridade com o dinheiro do cotista, né, por exemplo, fazendo essas reformas, adequações para o inquilino? Na verdade, não, né? Sim. É justamente um investimento em que tem uma contrapartida no valor de locação Com certeza. e também, né, nas multas mais Na robustas. fidelidade daquele contrato, na execução daquele contrato, então com certeza a boa gestão toma todos esses cuidados para que no fluxo de caixa ela não saia perdendo, né, seja só uma facilidade para o inquilino, né. Uhum.